quando a gente fala cabeça de político, a gente não está falando só de quem disputa eleições, de quem tem cargos eletivos. A política está em toda a sociedade. Então hoje o cabeça de político talvez a gente possa chamar de cabeça de magistrado ou de magistrada. A entrevistada na cabeça de político dessa semana é a desembargadora Ana Blasi, do TRF4. Desembargadora Ana Blasi, prazer imenso recebê-la aqui no Cabeça de Político. Como eu sempre falo, a política não está só nos partidos, não está só nas eleições. A gente debate política e vive politicamente em todas as esferas. Eu queria entender de ti, representante catarinense no Tribunal Regional da 4ª Região, juíza substituta no TRE, como é que tu vê a política e o judiciário, especialmente no momento em que parece tão conflagrado esse tema? Prazer enorme estar aqui, obrigada pelo convite. O que eu vejo é o papel do judiciário importantíssimo nesse momento que nós estamos a 90 dias das eleições praticamente. Então, o papel tanto dos tribunais regionais eleitorais, dos juízes eleitorais, dos promotores eleitorais, na concretização da democracia representativa. Democracia que é palavra feminina e representativa num todo, como um microcosmo da sociedade. Então, nós somos seres políticos, vivemos política todos os dias. Então, nós agora vamos encarar nesse próximo pleito, que é um pleito muito do corpo a corpo, em que há um debate muito acalorado nas eleições municipais, essa questão que é tão importante, tão cara para nós agora do sistema de justiça, que é coibir a violência política de gênero. Pois então, é a segunda eleição em que a lei vai existir, existe a norma. Mas é uma lei recente, em 2022, agora ela é talvez mais compreendida. Quais são os desafios para caracterizar o que é a violência política de gênero, o que é a crítica normal numa disputa de adversários, ainda mais com uma eleição municipal, que é uma eleição que acontece muitas vezes no bar da esquina? Nós estamos enfrentando agora o que se chama de letramento, que é explicar para todos, para a sociedade em geral, para os jornalistas, para os próprios atores do sistema de justiça, que ainda não entendem esse recorte de gênero, que é uma imposição do CNJ e dos tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário. Então, hoje, a nossa cruzada é para que todos entendam a importância desse olhar de gênero em relação a todas as questões jurídicas, mas especialmente agora nas eleições. A lei é de 2021. O Brasil, muito atrasado, formula a lei de violência política, porque, veja, eu tive no Peru nas eleições complementares como observador internacional, antes da pandemia, janeiro de 2020. E lá já se tratava o tema da violência política de uma maneira muito simples. O debate era amplo. E aqui nós não tínhamos ainda, 2020. A lei é de 2021. E vê só, tem uma opção do legislador da gente sair da cultura do tudo pode, porque tudo pode, é debate político, para uma cultura do encarceramento. O legislador, a pena é reclusão, de 1 a 4 anos. Então, a gente tem um gap cultural que precisa ser preenchido. E aí vem a importância do judiciário. Nós agora temos a faca e o queijo na mão para evoluirmos como sociedade. No momento em que, com decisões judiciais firmes, a gente possa coibir a ameaça, a humilhação, a perseguição a mulheres que estão... Isso que eu queria detalhar, para deixar mais claro, assim, o que caracteriza a violência política de gênero? O que a gente pode olhar e entender assim, aqui está acontecendo contra essa candidata, contra essa deputada, contra essa prefeita, está acontecendo violência política de gênero? Essa é uma pergunta bem interessante, Piara, porque assim, o tipo penal são 5 verbos. Agredir, humilhar, perseguir, agora os outros 2 não me lembro. Então, praticando uma dessas condutas contra mulheres, e aí, parênteses, mulheres por decisão do STJ e também por decisão de tratados internacionais, mulheres como um todo, mulheres trans, são enquadradas no conceito de mulheres. Então, voltando, os 5 verbos que caracterizam a conduta contra mulheres candidatas ou que estejam no exercício da campanha, só. E isso é um tipo penal muito fechado. Então, existe já no Código Eleitoral, que está em tramitação no Congresso Nacional, está no Senado agora, na CCJ,
uma proposta para ampliar para outros atores do sistema político partidário, jornalistas políticos, dirigentes partidários. Porque hoje o crime é só, o sujeito passivo é só mulheres candidatas ou aquelas que estão no exercício do mandato. Como advogada, a senhora enfrentou momentos em casos que poderiam hoje ser enquadrados como violência política de gênero? Com certeza absoluta. Eu tive 2 casos que me recordo assim facilmente. Um, posso falar porque eu estou autorizada por ela e o processo é público. Foi a deputada Carmen Zanotto, quando candidata à prefeitura de Lages, no último pleito, ela perdeu por 56 votos. Ao final da campanha foi vetorizado nos grupos de WhatsApp de Lages um vídeo ofendendo-a na honra. Isso é uma questão que a gente percebe sempre. Quando a crítica é feita a um homem, a crítica é sempre a performance do homem no cargo. Se ele é corrupto, se ele é ladrão, se ele é, enfim, vende as suas decisões. A mulher é a honra. Né? Então, isso é um dado já de pesquisas que se fazem. Então, a mulher é assim, ela é, no caso da Carmen, dizia-se que ela tinha prometido que ela ia ficar como deputada e ela queria voltar para Lages, que isso era um absurdo, que ela tinha o vídeo está no ar, né? Que Não ela vamos replicar a ofensa. Enfim, tinha algumas ofensas bem graves e aí eu ajuizei uma ação de indenização, porque na época não tinha a lei que criminalizava a conduta e o tribunal condenou por dano moral. Uma eleição acirrada como foi aquela eleição de Lages. Se fosse um candidato homem que sofresse um ataque de disparos de WhatsApp, um ataque de disparos de WhatsApp, por favor. Não, só de WhatsApp. De disparos de WhatsApp na reta final de campanha com difamações. O que seria diferente na aplicação? A diferença hoje é que a conduta é só contra a mulher. Por quê? Porque a gente tem que incrementar o número de mulheres. É uma lei que contém uma política afirmativa, sim, porque a gente tem que incrementar o número de mulheres na política. Por quê? Inúmeros motivos. Posso citar alguns rápido. Tem a ODS 5 da ONU, que diz que tem que haver paridade de homens e mulheres, porque está provado que o número de representação feminina, da diversidade de uma maneira geral, leva para o parlamento um macrocosmo da sociedade, e aí nós teremos leis mais justas. Enfim, existem... A gente tem um número eloquente aqui em Santa Catarina da necessidade de ações afirmativas em relação ao gênero, que é 40 deputados estaduais, apenas 3 mulheres entre eles, né? Que pena, né? Essa legislatura nós perdemos 2 deputadas, a bancada feminina já era pequena, mas agora nós estamos com a bancada feminina econômica, vamos dizer assim, decotada, o que é uma pena. A tua atuação, ela se aproximou do que a gente acompanha como política muito naquela questão do impeachment, a ação de impeachment contra o ex-governador Carlos Moisés e contra a ex-vice-governadora Daniela Rainer. A senhora defendeu Daniela Rainer naquele julgamento. O que lembra daquele julgamento? Teve violência política de gênero ali também? Com certeza absoluta, sem dúvida nenhuma. Aquele julgamento foi um divisor de águas na minha vida pessoal e profissional também. Pessoal, porque eu vi acontecer concretamente o que era uma violência. Daniela foi vítima de muitos ataques, né? Não foi nenhum nem 2, foram muitos. E a Daniela foi uma mulher que conquistou a cadeira de vice-governadora e veio de Chapecó para cá com 2 filhos menores na época. Então, os meninos também acabaram sendo envolvidos nesses ataques. Foi assim, ela teve que se manter muito firme e para mim foi uma honra muito grande ter participado daquele processo. E foi um processo em que ela foi vista politicamente como um dano colateral. Ela ia ser atingida porque se queria derrubar Moisés e formar um novo governo. Exato. Como é que foi atuar naquela defesa? Essa é uma boa pergunta, Piara. Foi um desafio imenso. Era pandemia, eu trabalhava em casa sozinha, é um processo... Estavam concomitantemente sendo impeachmentados o Witzel, o governador do Amazonas, e aqui. Se bem que esse já era o segundo impeachment, né? Nesse segundo impeachment, a Daniela foi afastada. Mas foi um momento político nacional
muito turbulento. E, além disso, esses processos de impeachment, eles são muito complexos. A lei é de 1950, totalmente ultrapassada. A lei, deixa-se a lei ultrapassada porque ninguém quer usar a lei, atualizar uma lei que pode ser usada contra si, né? Pois é, e aí o que atualizou a lei? Foi aquela DPF do Supremo. O Supremo teve que agir. Do Supremo para suprir essas lacunas no impeachment. Para deixar a lei minimamente aplicável. Da Dilma. E aí criou um problema, porque o judiciário ele não quer se meter nisso. O judiciário aqui. Eu impetrei, na época, acho que foram 10 mandados de segurança. Não tive nenhum apreciado aqui. Porque, assim, o Supremo que analisa, o Supremo que analisa. Então, a gente tem um déficit de legislação que complica, eu fico sem ferramenta de trabalho, e uma complexidade de fatores, um panorama jurídico muito, muito complexo. Não é só um processo simples. Né? E, além de tudo, é um processo político, não é um político-jurídico. Então, eu não tenho ali, os julgadores, eles não são especialistas no jurídico, são políticos também, o Tribunal Misto. E aí, os argumentos, eles se misturam. E para mim, que sou técnica, tinha dias que eu saía da Assembleia e disse, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Porque os argumentos não eram nada técnicos, eram eminentemente políticos. Quando eu olho aquela legislação, eu fico pensando assim, na ausência de um Senado, inventaram um Senado que é metade TJ, metade... Só que nenhum deles virou senador, né? Os magistrados continuaram magistrados e os políticos continuaram políticos. E deu para ver isso nos votos, né? Como é que lidava nesse convencimento? A gente teve que fazer um trabalho de mostrar, tanto para um quanto para outro, através de memoriais e tal, a situação anômala que a Daniela estava passando. Ela não fez absolutamente nada de errado na conduta daquelas 10 dias em que ela esteve no governo do Estado. Uma tese que a gente levantou e que depois ficou vencida é que o vice não pode ser impeachmentado a menos que pratique atos. Ela não praticou ato nenhum. Então, assim, eram várias teses jurídicas, mas depois, além do jurídico, prevaleceu o bom senso, né? Ia ser uma mulher totalmente injustiçada se ela tivesse sido afastada do cargo. Eu queria voltar para a questão da participação feminina, porque a gente tem uma legislação apresentada, inclusive pelo deputado federal catarinense Caroline de Tone, que hoje é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ocupa um cargo muito importante para Santa Catarina, e que tem um projeto que é o fim das cotas, né? O fim da cota para mulheres, das candidatas mulheres, né? Como é que avalia isso como retrocesso, como avanço, como algo menor? Nesse momento do país, seria o sonho, se nós estivéssemos já amadurecidos o suficiente para que nós não precisássemos mais desse tipo de política afirmativa. Mas nós não estamos prontos para isso ainda. Não dá para tirar a rodinha dessa bicicleta? Ainda não dá, infelizmente. Bem que poderíamos, né? Quem sabe um dia, mas ainda não dá. Tanto é que vem o Código Eleitoral aí com outro tratamento. O projeto que está em andamento também é no sentido de diminuir, porque hoje nós temos cota de 30%, diminuir e, num futuro, ter a paridade de cadeiras, como é na Argentina, como é no México, né? A ideia de cota de vagas, em vez de cota de candidaturas, acredita que é válida? Eu acho, esse também é o objetivo final desse desafio, dessa cruzada que a gente enfrenta. Tens o desafio agora como substituta no TRE, uma eleição com rede social muito forte, com a questão da violência política de gênero, num momento de justiça eleitoral muitas vezes questionada, a urna eletrônica sempre, a grande genia eleitoral. Como é que é esse desafio para ti? Eu já estive no tribunal, né? Eu fui juíza na categoria dos advogados de 2015 a 2017. Foi uma experiência fantástica. O colegiado é muito rico, porque as decisões são diferentes. Às vezes, juízes têm pensamentos diferentes que se alinham para o mesmo final. Então, é uma experiência muito linda para o julgador. E hoje, eu estou no tribunal como ouvidora da mulher do tribunal. Esse é um canal importantíssimo. Eu quero aproveitar essa oportunidade para divulgar. Esse canal, a Ouvidoria da Mulher do Tribunal, tem menos de um ano. Eu sou a primeira ouvidora da mulher. E é um canal aberto a todos para trazer para a gente todo e qualquer problema que haja em relação às mulheres, e a Ouvidoria Geral também, o titular é o Ítalo Mosman, no decorrer das eleições. Então, esse é um ponto. Além disso, eu também sou a diretora da Escola Judiciária Eleitoral, que é responsável pela capacitação dos servidores e magistrados. Então, a gente está muito empenhado nessa reta final da campanha. Já vou falar em reta final, porque vai passar muito rápido, os 90 dias que nos levam até o primeiro turno. E
nessas questões de rede social, inteligência artificial, são os grandes desafios dessa eleição, né? Eu sempre digo que quem não está preocupado com a inteligência artificial na campanha está mal informado. Eu olho e vejo, a gente vai ter que desconfiar de tudo que é dito, de tudo que é falado, das pessoas, na tela. Como é que para vocês isso está sendo tratado? É um desafio imenso, Piara. E assim, o Tribunal Superior Eleitoral editou uma resolução agora recentemente. Há muitos estudos, tem a questão da inteligência do tribunal preparada também, a assessoria toda preparada para analisar os vídeos, se tem indício de modificação dos vídeos, das fotos. Mas nós somos da área do direito. Então, nós vamos precisar contar muito com o apoio de pessoas especializadas, até para nos dar condições de decidir num voto ou no outro, né? E isso é o tipo de coisa que a Justiça Eleitoral vai ter que estar muito próxima, muito atuante, muito rápida. E como evitar que pareça uma justiça censora? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que isso nós vamos ver na prática. Porque teve um caso na eleição de Brusque, se eu não me engano, uma questão de como é que a gente chama? Pesquisa. Uhum. Uma pesquisa falsa que foi publicada também na véspera do pleito. Acompanhei. Acompanhou, né? Então, assim, essas coisas todas nós vamos ter que estar muito atentos. A justiça eleitoral, ela é rápida por si só, porque a resposta tem que ser muito rápida e eficiente. Então, isso para nós não tem problema. O problema maior é nós aliarmos a técnica, identificar se aquilo é falso ou não, para poder punir ou não. Em tempo hábil. Eu acho que esse é o grande desafio que nós vamos enfrentar. Hoje tu ocupa uma cadeira no Tribunal Regional da 4ª Região, muito importante para Santa Catarina, muito disputada. Como é que foi chegar lá? Olha, eu também digo que eu sou antes e depois desse processo. Eu era a única que estava na lista tríplice de Santa Catarina, mulher. Tinha um candidato do Rio Grande do Sul e um do Paraná, um de cada estado. E esse tempo que eu passei em Brasília construindo essa candidatura, foi interessante, assim, um dos dados que eu gosto de contar é que poucas vezes me perguntaram sobre o meu currículo. Por exemplo, um único ministro, que eu não vou dizer quem é, do Supremo, perguntou: qual é a tua formação? Eu disse: não, eu sou mestre em Direito. Aí, foi a única vez que eu tive... Então, assim, é um paradoxo imenso. O que perguntam? Hã? O que perguntam? O que perguntam? As coisas mais diversas. Qual é a tua vinculação político-partidária? Qual é a camiseta que usa no final de semana? Mas a formação... Especialmente se for vermelho ou azul, né? Na época, sim. E isso, para mim, foi um choque, porque eu estava preparada para falar de mim, da minha formação pessoal. E de 30 anos de advocacia, eu sou representante dos advogados de Santa Catarina no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, assim, eu estava preparada para falar de mim e da minha formação profissional. Isso foi um dado assim que me chamou a atenção e hoje eu conto até assim um pouco de tristeza, uma coisa meio anedótica, né? Anedotária. E como é que é a experiência do desembargadora Ana Blasi? Então, eu já tinha experiência também de colegiados, né? E volto a dizer, a experiência do colegiado é muito rica. É um aprendizado diário. Eu chefio hoje uma equipe de 18 servidores espetaculares, porque os servidores da Justiça Federal, da Eleitoral também, eles são de uma qualificação altíssima. Eu digo para eles: olha, por uma coisa do destino, sou eu sentada nessa cadeira, mas podia ser qualquer um de vocês. Eles são muito bem formados. Então, é um privilégio. O tribunal é um tribunal de vanguarda, são 39 desembargadores só. Então, e o tribunal ele tem uma característica, né? Ele é setorizado, direito tributário, penal, previdenciário e o residual, que se chama. Todo o resto, que é administrativo, improbidade, ambiental. E nós agora vamos assumir, a partir de agosto, a minha turma aqui, todo o residual de Santa Catarina. Eu estou no previdenciário, mas nós vamos migrar para o residual de Santa Catarina. Então, nós vamos ser responsáveis principalmente por uma pauta muito importante aqui, que é o ambiental. Pois é, eu até regalei os olhos aqui, porque vai entrar no dia a dia da cidade. Porque a Justiça Federal aqui está muito presente no dia a dia da cidade. Muito presente. Então, nós seremos o Tribunal Regional Federal da 4ª Região para os assuntos de Santa Catarina, que são, assim, eu já identifiquei as questões mais nevrálgicas e complexas que envolvem os índios,
a questão ambiental. E aí tem os desdobramentos, as improbidades, enfim. Se bem que agora com a lei de improbidade flexionou bastante, né? Aliviou o trabalho, né? Melhorou para a sociedade, está melhor ou só para o judiciário? Eu acho que para a sociedade. Eu sou contra essa questão de perseguição, de punitivismo, de sancionar. Eu acho que a gente tem que, de novo, evoluir pedagogicamente, como sociedade, como um todo. Talvez eu esteja sendo meio utópica. A lei como a gente tinha, ela estava com dificuldade de diferenciar a ignorância de uma intenção? Com certeza. E aí isso também te falo na prática. Eu advoguei também em muitos casos. A gente vê um prefeito de uma pequena cidade, às vezes, sem instrução, chega lá, comete um equívoco sem saber que está fazendo, praticando um ilícito. Isso é, meu Deus, muito comum. Agora menos, porque também o Tribunal de Contas também está fazendo muita capacitação. E aí, agora eu vou falar de um projeto do Tribunal Eleitoral, que se chama Qualifica. É um projeto que já teve na gestão do desembargador César Abreu e agora vai ser replicado na gestão da desembargadora Maria do Rossio. A escola judiciária é quem capilariza tudo isso e que é uma formação para aqueles que forem eleitos. Então, a gente vai fazer uma capacitação específica para os vereadores, porque muita gente se elege, mas não sabe o que faz na Câmara. Então, e aí nós vamos acompanhar através de um projeto grande com a UDE, com a ESAG, um projeto muito bacana para isso. Porque não adianta a gente colocar nas câmaras pessoas bem intencionadas, que querem fazer parte da política, os líderes comunitários e tal, e não saber o que faz numa Câmara de Vereadores, né? Em 2 meses já fez bobagem, entre aspas. Tem gente que vários mandatos não aprendeu ainda. Tá bom. Aí já é outro assunto. Desembargadora Ana Blasi, prazer imenso tê-la no Cabeça de Político e boa sorte que a eleição vem aí, vai ter muito trabalho. Muito obrigada pelo convite, passou muito rápido, a gente podia conversar aqui durante muito tempo, muita coisa para trocar, um prazer, sou fã do teu trabalho. Obrigada por te ter aqui em Santa Catarina conosco também.